Que a graça e a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes na nossa vida, no nosso coração. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. E isso faz toda a diferença. Oportunidade maravilhosa de aprendermos mais a palavra, oportunidade de estarmos em comunhão, na comunhão dos santos, oportunidade de desfrutarmos ainda mais da presença do nosso Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, queridos? Abramos nossas Bíblias na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 6 ao 14. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 6 a 14. Palavra do Senhor que diz assim: Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador e apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da tua santa palavra e pedimos o teu auxílio, Santo Espírito, sobre as nossas vidas, para que possamos, tendo as luzes lançadas por ti na palavra e no nosso coração, possamos dela aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que tu possas falar de maneira apropriada, como sempre tens feito. Eis que aqui estamos para ouvir a tua doce voz, mercê da palavra, que há de ser proclamada nesse momento. É nossa oração, no nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. O título do sermão dessa noite é Vencendo o Medo do Futuro. Vencendo o Medo do Futuro. Alguns dias pregamos o sermão O Cristão e o Medo do Futuro, exatamente nesse texto. E esse sermão está disponível no nosso canal do YouTube. Na ocasião, abordamos a natureza persistente dos ataques de Satanás, que usa de diferentes estratégias para abalar a nossa fé, incluindo o apego demasiado ao passado e o medo do futuro. Enfatizamos que assim como o inimigo enganou nossa primeira mãe, Eva, no jardim do Éden, assim também, ainda hoje, o diabo tenta nos enganar usando de todas as mais sujas e inimagináveis artimanhas, e de forma especial ele se utiliza do nosso apego ao passado e do nosso medo do futuro como armas contra a nossa vida espiritual. Aprendemos na ocasião que o medo não é em si mesmo algo ruim. Claro que não, porque trata-se de um mecanismo que funciona como um alerta. Se, todavia, mal administrado o medo, ele pode nos fazer muito mal, porque tem o condão de nos paralisar diante de um perigo ou de nos levar a agir precipitadamente. Aprendemos que a grande questão não é se teremos ou se não teremos medo, porque sim, teremos medo. A questão é como reagiremos a esse medo. Na ocasião, também enfocamos a vida do jovem pastor Timóteo,
a quem Paulo dirigiu o texto bíblico de hoje. Notamos que a personalidade e o temperamento de Timóteo eram frágeis e o que gerava ainda mais em seu coração o medo do futuro. Timóteo estava em sofrimento porque sabia que seu mentor, o apóstolo Paulo, se encontrava preso e estava prestes a ser executado. O que será de mim depois da morte do meu amigo? E o que será da igreja? Cogitava em seu coração o sôfrego Timóteo. Paulo, ciente então desse temor, admoestava o jovem pastor Timóteo a reavivar o dom de Deus que havia nele. O apóstolo lembrava Timóteo que Deus não lhe havia dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Também comparamos naquela feita os temperamentos de Timóteo e de Tito, outro colaborador extremamente importante para o ministério de Paulo. Enquanto Tito possuía uma personalidade e um temperamento fortes, Timóteo era tímido e inseguro, o que lhe trazia ainda mais dificuldades para vencer o medo do futuro. Tito estava sempre pronto a enfrentar desafios difíceis, sempre pronto para as missões mais complexas. Se Paulo precisasse de alguém para um objetivo extremo, de extrema dificuldade, ele lançava a mão de Tito. Não dissemos, todavia, que Tito não tivesse medo. Claro que não, porque não existe alguém que não possua medo. Tito tinha medo, mas sabia lidar com o medo que possuía. Timóteo, em seu turno, também tinha medo, mas não sabia lidar com ele. Aprendemos também que todos nós temos um pouco de Tito e um pouco de Timóteo. E tudo bem se alguém tiver um pouco mais de Timóteo do que de Tito, porque Deus usa tanto os Timóteos quanto usa os Titos, e todos existem em sua igreja. Deus usa todos aqueles a quem vocaciona e os comissiona. Mas o medo do futuro era, indubitavelmente, a essência da insegurança de Timóteo. A pergunta que está diante de nós é: como devemos enfrentar esse problema? Como enfrentar o problema do medo? O medo do presente, o medo do futuro, como enfrentar? Por isso, hoje, daremos sequência à abordagem do texto bíblico de 2 Timóteo 1, de 6 a 14, buscando entender como Paulo orientou Timóteo a vencer o medo do futuro. Se não, vejamos, como venceremos o medo do futuro? Em primeiro lugar, venceremos o medo do futuro reconhecendo que há uma linha limítrofe entre a prudência legítima em relação ao futuro e a antecipação paralisante promovida pela ansiedade. Uma linha que divide, limite, aquilo que de fato é prudência legítima em relação ao futuro e o que passa a ser a antecipação paralisante em relação gerada pela ansiedade. Queridos, é óbvio que todos nós temos que pensar no futuro. Claro que sim. Seríamos tolos se não pensássemos nele. O que as Escrituras nos exortam constantemente é que não devemos nos preocupar demasiadamente quanto a esse tema. É importante sim, mas calma lá. Jesus ensinou: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Queridos, o Senhor Jesus exortava seus discípulos para que não se tornassem prisioneiros da ansiedade em virtude do medo do futuro. Era isto. Tal ensinamento não significa que não devamos tomar providências quanto ao futuro. Não é isso. Se fosse assim, o agricultor não sairia a arar e a preparar a terra para somente depois semear. Na verdade, o agricultor tem em mente o futuro, mas ele não passa o tempo todo da sua vida se preocupando com os resultados que no futuro ele colherá do seu trabalho. O agricultor prepara a terra e lança a semente, e depois ele aguarda os resultados. E temos que ser assim. Se ele fosse parar e se deter nos sis da vida,
não faria nada. Mas se não chover, mas se houver praga que destrua a lavoura, mas se a semente não vigar, mas se, ele não faria, ele estaria paralisado e nada conseguiria realizar. Percebam que se o agricultor pensar demais e fora dos limites da razão, não somente não teria paz em seu coração, mas também não trabalharia, não produziria nada. É por isso que o agricultor faz o que está ao seu alcance e depois o que ele faz? Ele descansa, sim. E é disto que o Senhor estava falando aos discípulos e é disto que Paulo estava falando a Timóteo. Nós precisamos aprender a descansar. Mas outra questão é, onde estabeleceremos essa linha limítrofe entre a prudência legítima quanto ao futuro e a antecipação paralisante promovida pela ansiedade? Queridos, ouçam, nós nos preocupamos com o futuro e está certo e essa preocupação estiver dentro dos limites da razoabilidade. Mas, se passarmos esse ponto, entraremos no campo da ansiedade, que irá de fato nos paralisar e nos incapacitar diante da vida. Então, o que fazer? Vocês sabem qual é o problema da ansiedade? A ansiedade antecipa o sofrimento dos possíveis danos que o amanhã poderá trazer. Então, a ansiedade, ela não antecipa o problema, antecipa o sofrimento. O sofrimento que seria amanhã é antecipado para hoje. Mas essa ansiedade, ela não traz a solução para o problema. E na realidade, sofrer por antecipação é uma sandice. É uma sandice, é uma loucura. Porque ninguém jamais poderá antecipar o futuro, nem mesmo seus males. Ninguém pode resolver o problema do futuro pela simples razão de que esse problema ainda não existe. Poderá existir, poderá acontecer, mas está lá, no futuro. E eu repito, tudo que a ansiedade antecipa é o sofrimento. Tudo. A ansiedade surge na tentativa da antecipação da agenda da vida. Hoje tem os seus males, amanhã terá os seus. É assim. Simples dessa forma que o Senhor nos ensinou. Portanto, ouçam, está tudo certo pensarmos sobre o futuro, mas está errado sermos controlados pelo medo do futuro. Esse é o erro. O grande problema com as pessoas que são prisioneiras desses temores do futuro é que elas passam a ser controladas por esse medo. Elas passam a ser dominadas por pensamentos a respeito do futuro. Estão constantemente torcendo as mãos em desespero, não conseguem reagir, ficam deprimidas por causa desses temores. E na verdade, queridos irmãos, são completamente governadas pelo medo do desconhecido. Medo. Isso não somente é errado porque é ilógico, mas também é pecado. É pecado. Porque revela desconfiança naquele que controla o futuro. E só há um que controla o futuro. É o Senhor. Ouçam, até o mundo já percebeu que a ansiedade é uma coisa ruim. A psicologia, a queridinha das ciências sociais, afirma que não se deve cruzar a ponte antes de chegar a ela. Claro que não. Devemos aceitar essa sabedoria não porque a psicologia ensina, mas porque o Senhor Jesus, há quase 2000 anos, já ensinava. Não cruze a ponte antes de chegar a ela. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então calma. Isso não é nada mais do que ter bom senso, bom siso. É uma perda de tempo nos preocuparmos com o passado que não pode mais ser mudado, assim como também é uma perda enorme de tempo nos preocuparmos com o futuro que ainda não existe. Um passo de cada vez, basta a cada dia o seu mal, é o que disse Jesus. Queridos, ouçam, se
Vocês já prepararam a terra, já araram a terra, e se vocês já lançaram a semente, então é tempo de descansar. É tempo de confiar no Senhor do futuro. E quem é o Senhor do futuro? Jesus de Nazaré. Amém? Como venceremos o medo do futuro? Em segundo lugar, vivendo o nosso presente segundo o dom de Deus que há em nós. E não permitindo que nem o passado nem o futuro hipotequem o presente que é o dia de hoje. Temos um dom de Deus que há em nós. Temos. Percebam que a primeira coisa que Paulo faz é repreender a Timóteo. Ele diz, porque Deus não nos deu espírito de temor. Isso é uma reprimenda fortíssima. Está dizendo, olha, Timóteo, você está sendo medroso. E você precisa parar com isso. Para Paulo, Timóteo era culpado de deixar-se dominar por um espírito de temor que o havia escravizado. Por isso, o repreendeu duramente. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Ouçam, queridos, falhamos em compreender o que Deus já nos deu, assim como Timóteo falhava. E falhamos em entender o que Deus continua nos dando. Deus nos deu o Espírito e continua nos dando o Espírito. O dom do Espírito Santo já está em nós. Se esse era realmente o problema de Timóteo, também é realmente o problema de muitos de nós. E qual era o problema? Reconhecer o dom de Deus que nele havia e que em nós há. Todos os cristãos, em alguma medida, sofrem com isso. Todos nós. E é por isso que somos admoestados pela palavra do Senhor. Cuidado com o seu coração. Cuidado em não reconhecer o dom do Espírito Santo que o Senhor já nos deu. Ele não nos dará. Ele já nos deu. Já está em mim, já está em você, já está em nós. Percebam que em outra ocasião, o Senhor Jesus já havia exortado 2 de seus discípulos, os irmãos Tiago e João, que também não entendiam o dom do Espírito Santo que haviam recebido. Na ocasião da reprimenda, Tiago e João quiseram fazer descer fogo do céu para consumir uma vila inteira de samaritanos, porque se recusavam a receber Jesus, porque Jesus estava descendo para Jerusalém e os samaritanos odiavam Jerusalém e seus habitantes. Qual é a solução para Tiago e João? Senhor, vamos orar para descer fogo do céu e consumir todo mundo. Mas Jesus repreendeu Tiago e João dizendo, vós não sabeis de que espírito sois. Mesma coisa. Vocês não sabem o espírito que habita em vocês. Lucas 9:55. Vocês não sabem. Era a mesma coisa que Paulo estava fazendo a Timóteo. O apóstolo estava exortando Timóteo a reavivar o dom de Deus que nele havia. Ou seja, que ele reconhecesse que sua vida já não era mais a mesma de antes. É isto. A semelhança dos dois casos está na repreensão por causa do reconhecimento, da ausência do reconhecimento do dom do Espírito Santo presente na vida deles. Eles não reconheciam. Nossos maiores temores decorrem da falha de não buscarmos reavivar o dom de Deus que há em nós. Ou seja, falhamos em pensar que podemos assumir o controle dos eventos que nos cercam fora do dom do Espírito Santo. Aí a gente não consegue mesmo. Aí vamos ter medo. O que vai acontecer amanhã? Eu vou morrer de medo, porque eu só não dou conta. E eu não dou conta mesmo. Aí eu vou temer. Ouçam. Quando começamos a olhar para o futuro com medo, então passamos a imaginar coisas. E passamos a dizer em nosso próprio coração, o que será que vai me acontecer? O que vai acontecer com a minha família? E assim, quando passamos a fazer esses questionamentos, nós retiramos Deus da equação da nossa vida. E é exatamente nesse momento que a nossa imaginação se descontrola. E é exatamente aí que somos fisgados pela ansiedade e nos tornamos presas fáceis para o maligno. Claro que sozinho não conseguiremos. Mas nós não estamos sós. Você crê? Não estamos sós.
Acabamos dominados pelo medo do futuro e não conseguimos nos lembrar de quem somos. Nos esquecemos do dom de Deus que é em nós. Então, nossos temores nos controlam e nos levam à lona, ficamos abatidos. Agora, a primeira coisa que precisamos fazer é assumirmos o controle do que nós podemos controlar. Nós mesmos, diante da realidade do que a palavra ensina. E aí, então, nos reergueremos, nos reavivando no Espírito e falando conosco mesmos, como bem disse Paulo a Timóteo: Timóteo, você parece estar pensando a respeito da vida, a respeito de tudo que você precisa fazer, mas olhando para as suas próprias forças. Mas há um grave erro nisso, Timóteo. Você está pensando como se ainda fosse uma pessoa comum. Contudo, Timóteo, você não é mais uma pessoa comum. Você é um cristão. Você nasceu de novo. O Espírito de Deus está em sua vida. Mas você está enfrentando todo esse medo do futuro como se ainda fosse o mesmo Timóteo de antes. Uma pessoa comum, um homem natural que não tem o Espírito. Portanto, ouça, Timóteo. A sua natureza não é mais a mesma. Será que Timóteo sentiu alguma coisa diferente? Uma força? Não. Não é isso. Não é o que nós sentimos que nos move. O evangelho de Cristo Jesus não é um evangelho da epiderme, das sensações, dos arrepios, dos calafrios. Porque se sentimos algo diferente é porque fomos visitados pelo Espírito? Não. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho da doutrina, daquilo que Ele falou. E a nossa fé está empenhada naquilo que Ele disse e não naquilo que nós sentimos. Amém. E será que não é exatamente esse o problema com todos nós em relação ao medo do futuro? Ainda que verdadeiramente sejamos cristãos, que acreditemos a verdade, que tenhamos nascido de novo, que sejamos de fato filhos de Deus, não raras vezes caímos da mesma cilada quando começamos a pensar como se não houvéssemos nascido de novo. Muitas vezes agimos como o homem do mundo, o homem natural, como o nosso velho homem, como o homem que nunca foi regenerado, que nunca conheceu o dom do Espírito Santo, e permitimos que o futuro nos assalte, nos domine, que esse medo nos arraste para baixo. Sofremos ao contemplarmos nossa própria fraqueza e nossa falta de poder perante a grandeza das possibilidades futuras de fracasso e trememos de medo. E nos vemos abatidos, e nos vemos exaustos, e nos vemos estupefatos diante da vida, como se ainda vivêssemos na esfera do homem natural. Tudo isso porque retiramos Deus da equação da nossa vida. É isto. Mas há uma coisa certa a ser feita, diz Paulo a Timóteo. É nos lembrarmos de que, como cristãos, já recebemos o dom do Espírito Santo de Deus. E por causa disso, precisamos compreender que toda a nossa perspectiva de vida e do futuro devem ser essencialmente diferentes. Não pelo que nós sentimos, mas pela palavra de Cristo que já nos foi dada. Eis a diferença. Ouçam. Precisamos pensar na vida de forma diferente do pagão que não tem esperança. Precisamos aprender a encarar todas as coisas de um modo novo, entendendo que o Espírito Santo já habita em nós.
É claro que as coisas estão à nossa frente. O medo do futuro está à nossa frente, porque o futuro está à nossa frente. A missão está aí diante de nós, é difícil. A perseguição está aí a um passo à frente. A oposição violenta está aí, bem perto. O inimigo está aí ao nosso derredor. Tudo isso é verdade. Não há como não vermos essa realidade. Podemos admitir que somos frágeis. Não há como não admitir. Podemos admitir que nos falta o poder necessário para enfrentar sozinhos, é verdade. Podemos reconhecer que nos falta a compreensão necessária sobre todas as coisas, é verdade, mas o que Paulo está dizendo a Timóteo é que essa não é toda a realidade. Ele está dizendo que nós devemos prosseguir dizendo: sim, Timóteo, sabemos de tudo isso, mas o Espírito de Deus está em nós, Deus já nos deu o seu Espírito, e no momento em que nós compreendemos isso, assumimos a perspectiva de Cristo, então a disposição do nosso coração muda completamente. E eu não preciso mais sofrer com medo daquilo que vai acontecer comigo, com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, com ninguém. Porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim e cuida dos meus. Queridos, ouçam. Não sabemos o que irá nos acontecer. Não sabemos. Nós não saberemos quando a nossa saúde falhará. Quem vai saber? Não sabemos o que acontecerá com os nossos filhos ou com os nossos idosos pais. Não sabemos quando a perseguição aos cristãos baterá à nossa porta. Não sabemos o que o amanhã reserva para nós. Não sabemos se haverá a terceira guerra mundial. Nós não sabemos quando haverá uma nova pandemia ou se a nova varíola do macaco alcançará projeções mundiais e trará milhares ou milhões de mortes. Não sabemos. E sabemos que a lista do que poderá acontecer no amanhã é infinita e precisamos estar certos disso. Mas nada disso poderá retirar nossa paz, porque nós sabemos de que espírito nós somos. Espírito de poder, de amor e de moderação. Por isso nosso depósito está guardado. Por isso podemos, como Paulo, enfrentar a prisão e até a morte. Nada vai retirar a nossa paz, como Paulo bem disse aos Romanos, capítulo 8, 38 e 39, porque estou bem certo. Eu gosto disso de Paulo. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, futuro, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está bem certo? Precisamos tomar a decisão de não vivermos o nosso presente, nem hipotecando-nos ao passado, que quer se apegar a nós e nos arrastar para trás. Nem sendo hipotecados ao futuro, que quer nos matar de medo. Como venceremos o medo do futuro? Em terceiro lugar, alinhando a nossa doutrina que recebemos de Cristo com a nossa fé prática que envolve nossa mente e o nosso coração. Então, doutrina e fé prática. Aliar uma coisa com a outra. Jesus ensinou aos discípulos o mesmo que Paulo ensinava a Timóteo, que precisamos aprender que o que de fato importa em qualquer circunstância da vida, seja do presente ou do futuro, não é o que é verdade acerca de nós. Qual é a verdade acerca de nós? É que nós somos fracos mesmo. Mas o que é verdade acerca dele, de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que está presente na doutrina que já nos foi revelada pelo Senhor. E eu peço vênia aqui para a repetição, mas ouçam, era fato que Timóteo era frágil por natureza, era fato que o inimigo era poderoso, posto que anjo poderoso era, todavia anjo caído. Era fato que o cone do futuro se estreitava em desfavor da igreja. Era fato. Mas era fato
E que Timóteo não deveria pensar apenas em si mesmo, em termos se ele teria ou não capacidade para enfrentar as adversidades. Porque ele já havia recebido a palavra do Evangelho, que lhe conferia 3 coisas. Primeira, poder. Segunda, amor. E terceira, moderação. Com essas 3 ferramentas, ele venceria o medo do futuro. Primeiro, espírito de poder. Porque Deus não nos deu espírito de temor, Ele nos deu espírito de poder. Paulo está dizendo, Timóteo, não pense em sua própria fraqueza. Timóteo, pense no poder do Espírito de Deus, que a doutrina do Evangelho te apresentou um dia. E só assim você começará a ver claramente que será capaz de aliar a sua doutrina à sua fé prática. Aí o medo vai embora. Ouçam, quando a nossa doutrina e a nossa fé prática estão aliadas, quando a nossa doutrina e a nossa fé prática estão aliadas, os nossos temperamentos, personalidades, ainda que frágeis, não farão diferença na forma que encararemos a vida. Porque a nossa cosmovisão, os óculos com os quais nós vemos o mundo, são os óculos de Cristo. É a cosmovisão bíblica. Então nós podemos caminhar seguros. Compreende isso? O que faz a diferença para que nós tenhamos uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente, é a nossa regeneração, é quando o Senhor mudou aqui dentro. Quando o Senhor nos capacitou a crer naquilo que seria impossível crermos. Você já pregou para um ímpio e ele diz, bobagem isso, como é que você acredita nisso? Ele não tem capacidade de crer. Quando da nossa regeneração o Senhor muda e nos dá essa capacidade de crer, nós passamos a ver o mundo com outros olhos, com as lentes do Senhor Jesus. Eis aí o milagre da regeneração. Vocês se lembram o que é regeneração? Falamos naquela ocasião também. A regeneração é obra de Deus na alma, na qual Jesus planta a vida divina e espiritual dentro de cada um de nós. Mas isso não muda o nosso temperamento, nem remove as nossas fragilidades, mas nos capacita a vermos o mundo de uma forma diferente e a vivermos esse mundo de uma forma diferente, da forma de Cristo. Esse é o poder, é o que Paulo está falando aqui. O espírito de poder está nisso. Em ver todas as coisas de uma forma diferente. As coisas estão indo de mal a pior, mas o crente ele não perde a linha. Ele olha, eu sei que o meu Redentor vive. O negócio não está fácil, eu sei que não está. E eu também não sou louco, não vou fazer de conta que não está acontecendo, mas eu vejo de uma forma diferente. Eu creio num Deus soberano que está controlando todas as coisas. É isto. E mais uma vez eu falo, aí está o milagre da regeneração. Embora tenhamos temperamentos diferentes como Tito e Timóteo, e não poderia ser diferente, ambos foram feitos assim pelo Senhor. Não era o temperamento deles que os controlava. Pelo menos não deveria. Embora Timóteo estava sendo controlado, mas agora ele foi instruído por Paulo e eu quero crer que ele aprendeu a lição. Assim como nós também podemos aprender. E como cristãos devemos ser controlados pelo Espírito Santo mediante o entendimento da doutrina do Evangelho. Ouça! Ou você é controlado pelo fruto do Espírito, ou você é controlado pelas obras da carne. Pastor, eu tive vontade de pegar pelo pescoço e dar 10 assim. Mas você não fez, né? Eu espero que não. Não fiz. Graças a Deus. Fruto do Espírito. Você, domínio próprio. Vem à vontade, vem. Vem ou não vem? A obra da carne está doida para sair. Né? Quando eu estava na ativa, logo na primeira unidade que foi designado para trabalhar, tinha um sargento que era uma excelente pessoa. Né? Não vou falar a igreja que ele pertencia, que não precisa. Mas uma excelente pessoa maravilhosa. Mas quando ele entrava na viatura, ele se transformava... Saía e fazia, acontecia. Aí, às vezes pegava alguém errado e aí ele dizia que quando percebia o automático já tinha disparado, já tinha feito o que não devia fazer, e você entende o que eu estou falando.
Fala, meu irmão, mas como acontece uma coisa dessa? Mas pastor, ele já era pastor. O automático dispara. Não. O nosso automático não pode disparar. Porque nós temos o quê? O fruto do Espírito. É isto. Esse é o poder. Esse é o poder. Ouçam. É uma tragédia quando o cristão permite que o seu temperamento o controle. Uma tragédia. O homem natural sempre é controlado por seu temperamento, por seu impulso. Porque ele não pode evitar isso. Mas nós temos o Espírito Santo em nossa vida desde a nossa regeneração. E nós podemos evitar. Essa é a diferença entre nós e eles. Há uma diferença sobremodo excelente. É o Espírito Santo que habita em nossa vida. Ele nos controla. Porém, não violentamente. Não, violentamente não. Ele nos controla, nos influenciando. E somos dirigidos quando ouvimos a sua voz. Sim, o Espírito Santo não força o nosso temperamento, mas nos dá capacidade para operarmos em nossa vida, apesar do nosso temperamento. Pastor, quando eu vi, eu já falei. Querido, então, veja antes, né, para não falar. Não é? Precisa ser rude? Não precisa. Então, fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O Espírito Santo de poder é que gentilmente assume o controle da nossa vida. Paulo estava dizendo, Deus não nos deu espírito de temor. Então, que espírito ele nos deu? Notem que não nos deu o espírito de temor, mas de poder. Em primeiro lugar, Paulo coloca a expressão poder, e com razão, porque temos uma tarefa. Conhecermos nossa própria fraqueza, sim, mas não somente isso, conhecer que há poder que agora nos capacita a, então, deixarmos de ser os frágeis de antes. Por quê? Vamos receber uma capa vermelha e sair voando por aí? Não é por isso. É porque a palavra disse, é a doutrina. Então eu não posso agora me dar ao luxo de falar que eu errei porque eu sou fraco. Porque a carne é fraca. Não. Deixe-me explicar melhor. Espírito de poder significa que possuímos, a partir da regeneração, o poder no sentido mais amplo que possamos imaginar. Portanto, se alguém está com medo do presente ou do futuro, medo de não ser capaz de viver a vida cristã de forma a adorar a Cristo, precisa deixar de lado esse medo, porque devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar. Está em Filipenses 2,14. Vou explicar esse versículo. Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Mas antes ele vai falar assim, operar a nossa salvação com temor e tremor. O que significa isso? Significa que o temor e o tremor vão permanecer. Não é o que a gente está dizendo desde o princípio? Que teremos medo? Vou ler de novo. Operar a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Então o temor e o tremor permanecerão, porque isso faz parte do nosso temperamento. Mas não somos incapacitados mais pelo medo. Somos capacitados a trabalhar em Deus, porque é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Compreendeu? Vamos ter medo? Sim. Mas o medo não vai nos aprisionar. Não vai nos vencer, nós é que venceremos o nosso medo. Ouçam, Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano executado por enforcamento por se opor ao Estado nazista. Isso aconteceu no dia 9 de abril de 1945, 10 dias antes que as tropas soviéticas libertassem o campo de concentração no qual ele foi preso, o campo de concentração de Flossenburg. E foi em sua morte que Dietrich Bonhoeffer testemunhou que sua doutrina estava alinhada à sua fé prática. Percebam,
antes da prisão acontecer, muito antes, no começo de seu ministério pastoral, quando ele pregava na cidade de Londres, ele havia afirmado em um de seus sermões, ou seja, lá atrás, antes da guerra, olha o que esse homem pregou. Ele disse o seguinte em um dos seus sermões: a morte é suave, doce e branda, e nos acena o poder celestial quando percebemos que ela é o portão da nossa terra natal, o tabernáculo da alegria e o reino eterno da paz. Quem sabe se estamos estremecendo diante do acontecimento mais glorioso, celestial e abençoado do mundo, que é a morte? Se a nossa fé não transformar o medo da morte, a morte será um inferno, será a noite e o frio. Mas, justamente, isto é maravilhoso, disse Bonhoeffer, o fato de podermos transformar a morte. Lindo demais. Lindo. Será que foram meras palavras? Será que ficou apenas disso? Não. O médico do campo de concentração de Flossenbürg, Dr. Hermann Fischer Hulstrung, relatou a cena que presenciou quando da morte de Bonhoeffer. Veja o que ele disse. Através da porta semiaberta numa das cabanas, eu avistei o pastor Bonhoeffer antes de tirar o uniforme da prisão, ajoelhado no chão, orando fervorosamente ao seu Deus. Fiquei deveras comovido pelo modo com que esse amável homem orava a Deus, tão devoto e tão confiante de que Deus o ouvia a sua oração. No local da execução, ele realizou outra curta oração e depois subiu ao patíbulo até a forca, com coragem e com postura. A sua morte foi verificada poucos segundos depois. Nos quase 50 anos que trabalhei como médico, eu nunca tinha visto um homem morrer tão inteiramente submisso à vontade de Deus. Então, o que é isso? Aliar a doutrina à fé prática. É o que Paulo está ensinando. É o que o Senhor nos ensina nessa noite. Eu pergunto para você, será que Bonhoeffer sentiu medo da morte? E eu ouso dizer que sim. Claro, mas o medo não o dominou. E por que não? Porque ainda que tivesse sua salvação operada com temor e tremor, o que fazia a diferença era o poder do Espírito Santo que estava operando tanto o querer como o efetuar segundo a boa vontade de Deus em sua vida. Percebe? E é justamente esse poder que nos dará condições para resistirmos às adversidades e para perseverarmos firmes. Você sabe o que isso significa? Significa que a pessoa mais tímida como Timóteo pode, pelo poder do Espírito Santo, enfrentar tudo, inclusive a morte. E isso ficou muito evidente na vida dos apóstolos. Pedro, à guisa de exemplo, também tinha medo da morte. E ele até mesmo negou o Senhor por causa desse medo, dizendo, não o conheço, não tenho nada a ver com ele. E negou com pragas e juramentos o seu bendito Senhor, o seu maior benfeitor, por causa do medo da morte. Mas o que aconteceu depois? Leiam Atos dos Apóstolos e verão. O Espírito que operou em Pedro, e agora ele estava pronto para enfrentar as autoridades hostis. Agora ele, Pedro, antes medroso, agora corajoso no Senhor, estava pronto a enfrentar a prisão, pronto para enfrentar a morte. É isso que acontece. E é esta uma das coisas mais gloriosas que vão se repetir nos anais da história da igreja.
porque ainda acontece nos dias de hoje. Leiam as histórias dos mártires, dos pais da igreja, dos reformadores, dos pais puritanos. Leiam a história dos cristãos que morreram por amor do evangelho. A história da igreja está pululada, está cheia de relatos de homens frágeis, de mulheres frágeis, de jovens frágeis e até mesmo de crianças frágeis, mas em virtude do poder do Espírito Santo foram tornadas fortes a ponto de morrerem gloriosamente por amor de Cristo. E é óbvio que não poderiam fazê-lo por si mesmas, por suas próprias forças, mas receberam o Espírito de poder. Ora, era isso que Paulo estava a dizer. Ele estava dizendo a Timóteo, não pense mais com as mesmas categorias de um homem natural, porque você não está segundo o seu próprio poder para enfrentar o presente ou o futuro. Deus lhe deu o Espírito de poder, portanto vá em frente, Ele irá com você. Você nem vai mais se conhecer, você vai se surpreender na verdade, vai ficar assombrado consigo mesmo, e ainda que possa significar ter que enfrentar a morte, irá regozijar-se por ter sido considerado digno de sofrer vergonha, até mesmo a morte por amor de seu precioso Jesus. Ouçam, temos o Espírito Santo. É o Espírito de poder. Eis o verdadeiro significado da expressão posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a primeira coisa que a doutrina me dá é o Espírito de poder, a segunda coisa é o Espírito de amor. Espírito de amor. O que significa? Significa que o Espírito Santo não é apenas o Espírito de poder, mas de amor. Mas o que isso quer dizer de fato? Quer dizer que o Espírito Santo nos leva a ver a vida e as circunstâncias presentes e futuras, compreendendo o grande amor de Deus, que nos tirou da morte para a vida, que planejou um caminho de redenção para nós, miseráveis criaturas, que nada merecíamos senão o inferno, e por causa disso, Ele nunca irá nos abandonar. Significa dizer que Deus nos amou com amor tão grande, que é o amor eterno. Pense nisso. Dizia Paulo a Timóteo, e quando você se ver absorvido no amor de Deus, vai se esquecer de todo medo. É o Espírito de amor. É o Espírito de amor que nos liberta do medo incapacitante e paralisante. E foi por isso mesmo que João ensinou, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que temer? O Espírito de amor nos mostrará o quanto Deus nos ama. O Espírito de amor nos mostrará o Deus que olhou para nós, apesar do nosso próprio pecado, que planejou o caminho da nossa redenção e não poupou o seu único filho, mas o entregou à morte por amor de nós. Então, continue pensando no amor do Filho, na sua extensão, no seu comprimento, na sua profundidade, na sua altura. Conheça o amor de Cristo que excede todo entendimento. Conheça as 4 dimensões do amor de Jesus. Daí o medo desaparecerá. Quem te ama tanto assim e vai te deixar sozinho, querido? Impossível. Pense no amor que fez com que Cristo descesse das cortes celestiais, pondo de lado todas as suas insígnias da eterna glória, e para isso nasceu e se tornou um bebezinho frágil. Trabalhou como um carpinteiro ao lado de José, suportou as contradições dos pecadores contra si. Pensem nele em cujo santo rosto os homens maus cuspiram, nele em cuja cabeça colocaram uma coroa de espinhos, nele que vararam suas mãos e pés com pregos e o atravessaram com a lança. Ali está ele, olhe, na cruz. O que está fazendo ali? Morrendo por nós, porque o seu sacrifício é eterno. Se ele morreu por nós para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus, por que então teremos medo?
Porque então deixaremos de olhar para esse amor. Ouçam, você que ao lado de Timóteo está conjecturando agora, mas eu posso ser preso, eu posso ser morto, o que vai acontecer amanhã? O que será do futuro da minha família e disso e daquilo? Paulo está respondendo: olhe para as outras pessoas perecendo em seus pecados. Pessoas que ainda não foram alcançadas por esse verdadeiro amor. Então, pare de pensar em si mesmo, em seu medo, e olhe para os perdidos. Olhe para aqueles que necessitam de você. Olhe, porque o Espírito de poder precisa te levar a amar, porque quando se ama, se esquece do medo. Por amor, uma mãe e um pai enfrentam o fogo para salvar o filho, enfrentam a água, enfrentam o ladrão, o inimigo, o assassino. É o amor. E em terceiro e último lugar, o espírito de moderação. A doutrina do Evangelho nos levará a esse terceiro elemento, que é a moderação. Deus nos deu espírito de moderação. E o que significa isso? Significa que a moderação será o último antídoto contra o medo. Primeiro, o poder. Segundo, o amor. E o terceiro, a moderação. É o autocontrole, a autodisciplina, é o equilíbrio da mente que são trazidas pelo Espírito Santo em nossa vida. E ainda que sejamos tímidos e nervosos, o Espírito de Deus nos deu o espírito do autocontrole, da autodisciplina, do discernimento, da sabedoria. Jesus já disse tudo isso mesmo antes de Paulo pensar nisso. Paulo está apenas repetindo, expondo o mesmo que Jesus já havia ensinado. Lembre-se do que Jesus disse aos seus discípulos quando os enviou a pregar. Ele os advertiu: olha, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, chegará o dia em que terão suas vidas sob risco, que certamente serão levados diante de juízes maus. Contudo, prosseguiu, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que havereis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Está em Mateus 10, 19 e 20. O que significa isso? Queridos, é certo que os discípulos logo seriam arrastados aos tribunais, sendo interrogados. É certo que os opositores do Evangelho fariam todo o possível para pegá-los em alguma armadilha. Mas Jesus disse que eles não deveriam se preocupar com isso, porque naquela hora lhes seria dado o que eles deveriam dizer. Não precisariam temer. Não teriam que perder a calma. Não ficariam alarmados ou assustados porque não saberiam o que dizer. Porque disse Jesus, naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Espírito de moderação, espírito de sabedoria, é o Senhor quem dá. Deixe-me resumir esse ponto com uma breve ilustração de uma jovem iluminada que viveu no século XVII, nos dias dos Covenanters. Os Covenanters eram partidários da reforma da Escócia. A reforma da Escócia lutava para que fosse estabelecido o presbiterianismo naquele país. A citada jovem iluminada ia participar de um culto de Santa Ceia realizado pelos Covenanters. E, naturalmente, tais cultos eram absolutamente proibidos pelo rei Carlos II da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Era um rei de 3 países. Todos aqueles que desobedecessem eram levados à prisão. Os soldados do rei estavam à procura, em toda parte, das pessoas que se deslocavam para se reunir para participar daquele culto de ceia. E quando aquela jovem virou determinada esquina, defrontou-se face a face com um grupo de soldados e soube então que estava encurralada. Por um momento,
Ela imaginou o que deveria dizer, mas imediatamente ao ser interrogada, surpreendeu-se a si mesma respondendo: meu irmão mais velho morreu e vão ler seu testamento essa tarde. E ele deixou algo para mim. E eu quero ouvir a leitura do testamento. E aqueles soldados, ao ouvirem o relato da menina, deixaram que ela prosseguisse. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação, de sabedoria, de prudência, de discernimento. Ah, sim, seu irmão mais velho tinha morrido, e tinha mesmo, Cristo. E tinha morrido por ela. E sim, naquele culto, seu testamento seria lido. Sim, e ela relembraria mais uma vez aquilo que seu irmão mais velho havia deixado para ela. E como todos veem, o mais ignorante, o mais tímido no reino de Cristo, vai receber esse espírito de moderação e de sabedoria. Ouçam, queridos, Jesus nos fará sábios como as serpentes, prudentes. Seremos capazes de fazer declarações absolutamente verdadeiras aos nossos inimigos e eles não vão entender e nos deixarão ir. É isto. Não se preocupem, é o que Jesus está dizendo. Vocês receberão naquela hora a palavra que deverão dizer. Eu mostrarei a vocês o que haverão de falar, o que haverão de fazer. Eu revelarei a vocês e, se necessário, lhes cegarei aos outros a visão e impedirei qualquer reação contra vocês. O Senhor pode fazer isso. E nós cremos. Queridos, nós não vivemos mais por nós mesmos. Por isso não devemos mais pensar em nós mesmos como pessoas comuns, porque não somos mais. Não somos as pessoas naturais do mundo. Não somos como o velho homem. Nós nascemos de novo, Deus já nos deu o Espírito Santo, Espírito de poder, de amor e de moderação. Portanto, não temamos o futuro, nem permitamos que as preocupações acerca do futuro nos escravizem. Lembremos-nos que o Espírito Santo está em nós e por isso podemos prosseguir com firmeza, sem temer qualquer coisa, vivendo no presente, prontos para o futuro, com somente um desejo, um apenas, o de glorificar aquele que deu tudo por nós, Jesus de Nazaré. Você crê? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e proclamada nesse momento. E a minha oração é que o Senhor a aplique ao coração de cada um dos teus filhos. E que tu possas falar mais ainda aquilo que nós, na nossa incapacidade, não podemos fazê-lo. E que tu possas aplicar a cada dia, que a tua igreja possa ruminar essa palavra. A tua igreja possa, durante a semana, pensar, meditar na palavra que foi pregada. E que o Espírito Santo possa fazer uma grande obra no coração de cada pessoa. E fica conosco, Senhor. É a nossa oração no nome e por amor de Jesus Cristo.